Filipenses 2. A paz, minhas irmãs. Vou abrir com esse versículo aqui, Filipenses 2:5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia, aleluia. Gente, aqui eu vejo, nesse momento, duas formas de humilhação. A primeira foi Jesus descer como humano. Isso por si só já é humilhação. Porque, né, você é Deus. Você sai de um patamar onde você é Deus, para você ir para um patamar onde você não é ninguém. Isso já é a primeira humilhação. Mas Jesus, ele se humilhou por esse texto aqui ainda outra vez, porque primeiro ele se humilhou saindo do céu, da sua posição lá de Deus, assumindo a posição de servo, humilhou-se. E depois, sendo encontrado na figura humana, ele humilhou-se novamente, porque como humano, ele humilhou-se, né? Ele era o menor, ele servia. O comportamento de Jesus era um comportamento de servo. Então, ele foi duas vezes humilhado e foi obediente até a morte. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Gente, aconteceu uma situação na minha vida que foi, assim, uma situação feia, 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 horrível, que eu nunca pensei que eu ia passar, sabe? Tem pouco tempo, né, que o Senhor me resgatou, e até então eu venho trilhando um caminho de busca, e vou dizer a palavra que é a palavra que Deus colocou, exagerada. Busca exagerada de Deus, busca exagerada da presença de Deus, busca exagerada da santidade de Deus, busca exagerada de tudo, de tudo. Nessa busca exagerada, eu entendi que Deus estava ao meu favor, porque nesse processo, né, eu fui vendo orações sendo respondidas, vendo Deus trabalhando, né, na minha vida, muita coisa mudou, ouvindo muitas pessoas falando sobre mim. Nossa, como ela tá diferente. Nossa, como Jesus, olha que igreja, eu vou até para essa igreja, porque realmente foi uma mudança drástica assim que Deus fez, mas a maior mudança foi tirar o mundo, né? Como quem já acompanhou meu testemunho já sabe, porque eu tinha muita coisa do mundo dentro de mim, então isso era o maior empecilho na minha cabeça que fazia com que eu não me convertesse. Então Jesus foi e tirou isso. Só que as outras coisas, né, que fazem parte da natureza humana, elas continuam, né? O que é que a gente faz? O Espírito Santo vem nos ajudando a ter com os frutos, amadurecimento do fruto, ele nos ajuda a ter domínio próprio, a gente vai desenvolvendo frutos para o Senhor, não é? E aí, mas a natureza humana continua lá. Então, gente, eu entrei nesse meu processo exagerado e fui. Então, nesse processo, eu creio que, para mim, eu estava bem. Eu estava bem, eu estava maravilhosa, estava tudo ótimo. Nossa, eu perguntava a Deus, por que, Senhor? Eu vejo as atitudes de algumas pessoas e perguntava a Deus, por que que eu não ajo assim? Qual é o meu problema? O que está acontecendo? E sempre pedi. Mas nesse processo, eu tenho escrito ainda algumas orações que eu pedi a Deus. Me revela o meu coração. E aí, toda vez que Deus me dava uma palavra, tipo assim, Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu orava e falava assim, Deus, revela meu coração. Não deixa que... O meu maior medo, gente, era que eu estivesse entrando em um caminho de religiosidade. E Deus sempre me mostrando, né? O versículo dos fariseus e do publicano. Cuidado com suas orações. Cuidado com suas orações. Aí teve um dia que eu, no meu secreto, fiz uma oração onde eu consegui
eu percebo, né, que é um dom de Deus na minha vida, o domínio com as palavras. Mas eu tinha um problema que para falar, às vezes, as minhas emoções, eu travava, né, para falar com as pessoas. Eu travava um pouco para detalhar o que eu sentia, né. Mas Deus foi trabalhando. E aí chegou um dia que eu estava sentindo muitas coisas. E aí eu sempre entrei em um processo de primeiro, antes de fazer uma oração, eu despejar tudo aquilo que eu estava achando ruim, tudo aquilo que estava ruim. Eh, eu sentia ódio, eu senti raiva, hoje, sabe, todas aquelas podridões que a gente tem como humanos pecadores. Primeiramente eu fazia isso, para depois eu pedir algo a Deus, né. E é, na minha cabeça, o perdão pelos pecados. Mas como é que você vai pedir perdão se você não enxergar os seus pecados, né? Temos esse caminho a trilhar. Então, partindo do ponto que só Deus conhece o nosso coração, só Ele sabe os nossos pecados. Nós não sabemos. Então, às vezes, temos uma oração repetida: Senhor, perdoa os meus pecados. E eu ouvia muito: não fale para Deus, perdoa os pecados, não. Detalhe o pecado, detalhe o que é que você está fazendo de errado. E eu entrei no momento de que eu não achava que eu estava fazendo nada errado. Para mim, estava no caminho certo, estava trilhando um caminho certo. Outra coisa que eu ouvi hoje: cuidado com os elogios. Porque o ser humano, ele é um bonequinho feito de ego e vaidade. Ego e vaidade. Então, o que derrubou Lúcifer, que era um anjo de Deus, um anjo de luz, foi o orgulho e a vaidade. Então, se o orgulho e a vaidade derrubou um anjo de luz, por que ele não vai derrubar seres humanos, mortais? E aí está a questão. O coração, ele distorce a vaidade. O coração, ele distorce o ego, porque a sensação de bem-estar provocada quando você consegue fazer algo de bom, sabe? Sabe quando a gente é criança, ou o filho faz uma coisa boa e ganha ai, parabéns, tu quer? Pronto, começa daí. A gente tem uma busca por ser recompensado, né? Por fazer algo bom, porque vamos ganhar alguma coisa. E não vai ser diferente com Deus, gente. É automático. A gente vai ter essa: ai, meu Deus, eu tô orando direitinho. Olha, tô aqui. Deus, eu todo dia medito na Bíblia. Olha só como eu busco. Deus, eu não faço nada, eu abri mão da minha vida. Eu não, eu não assisto um filme, eu não assisto uma série, eu só faço ler a Bíblia. Eu estou aqui. O que é que isso mostra? Que nós estamos esperando, por conta dos nossos próprios atos, que Deus faça alguma coisa por nós. Então, quando Deus responde as orações, opa, Deus está respondendo, mas Deus está respondendo porque eu estou fazendo certo, né? É o que a gente pensa. Ai, Deus maravilhoso. Deus está respondendo porque eu não paro de orar, gente, também. Todo dia eu tô de meu joelho no chão. Então, gente, esse era o meu pensamento. Assim, era escancarado, como eu tô falando aqui agora? Não. Era mascarado. Mascarado pelo ego, mascarado pelo orgulho, mascarado pelo coração enganoso. Então, gente, Naamã, Deus me deu essa palavra de Naamã um dia, e eu botei muito grande. Era um homem, isso ficou muito gravado na minha mente. Naamã era um homem valoroso, mas era leproso. E eu senti naquele dia o tratamento de Deus começando em mim. E eu vi Deus falando diretamente comigo: filha, você é valorosa, mas é leprosa. Tem lepra aí. Aleluia. Então, a armadura que Naamã carregava escondia muita coisa. Porque, assim, eu creio que ele só se dava conta da lepra, né? Às vezes ele todo armado lá. A lepra não importava, ele continuava lá fazendo, era respeitado por todo mundo. Eu não acredito que alguém ficasse assim: Naamã é leproso. Eu não acredito que Naamã passou por isso, porque era uma lepra escondida. E em casa, quando ele tirava, né, a armadura, e aí eu acho que aquilo ali incomodava ele, mas só em casa. Mas enfim, ele podia continuar vivendo a vida dele sem enxergar a lepra muito bem, porque não era uma coisa que impedia ele de ser valoroso. Você é valorosa. Nós que estamos aqui, eu creio que somos valorosos. Só que para chegar diante de Deus, enquanto a gente não tirar a armadura, Deus não fura.
Enquanto a gente não tirar a armadura, Deus não mostra a lepra. Então, enquanto nós vivemos uma vida de santidade, né? Tem nada de errado aqui em mim, não dá para Deus mostrar a lepra. E aí, vamos lá, vamos chegar até a parte. E eu senti Deus falando comigo, filha, você é valorosa, mas você é leprosa. Eu fiz, então, Deus, então mostra a lepra. Comecei a orar. Vai, Jesus, mostra tudo, mostra tudo. O orgulho já sabia. Sempre fui muito orgulhosa. Muito. Então, engraçado eu ouvi assim, nossa, você é tão humilde. Ai, 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 que Deus é esse? E o que eu ouvi era, nossa, você é tão humilde, eu vou chegar lá. Mas assim, o orgulho ali gritando, 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 gritando. Como é que você define que você é orgulhosa? A primeira coisa que eu digo é assim, não conseguia ouvir crítica. Olhe, pensou diferente de mim, falou alguma coisa, não tem condição. Tá errado. Você tá errado, você tá errado, você tá errado. E eu sou certa. Sempre que está certa. Uma coisa engraçada que eu tava conversando com meu marido, a gente sempre discutiu. E aí, quando ele foi falar do meu exagero, né, agora na minha vida cristã, ele chamou minha atenção algumas vezes. Ele disse: você tá com problema. Você tá com problema. Você tá exagerada. E você tem esse problema. Aí, minha amiga linda, maravilhosa, que tá aqui, amiga, você sempre teve esse problema, viu? Você exagera. Você se joga de cabeça nas coisas. Pra mim, gente, pra mim tava me dando, sabe, era algo bom. Por quê? Exagerar em buscar a Deus? Como é que isso pode ser ruim? Ai, Jesus, vamos chegar lá. Jesus, em nome de Jesus, me ajuda aqui, viu? E aí eu fui nos meus exageros, permaneci nos meus exageros. Tá todo mundo doido, tá todo mundo contra mim. E isso aí eu orando pra Deus quebrar o orgulho, tirar o ego, e algumas coisinhas pequenas Deus conseguiu ir quebrando. Eu fui conseguindo entortando assim, sabe, o vaso com muita dificuldade. Eu vi que Deus estava ali moldando com muita dificuldade. Olha, você não ouve, vai trabalhar isso. Primeiro, você não ouve as pessoas. Então é muita coisa, gente, porque a gente vivendo um contexto babilônico, um contexto que é todo mundo fazendo o que quer, a sua própria vontade. E para a gente vir servir a Cristo, a gente tem que se esvaziar da nossa própria vontade. E o que é que muitas vezes acontece? A gente acha que está fazendo a vontade de Deus, junta com o coração enganoso e permanecemos ali, porque é uma situação confortável. Ninguém quer ser confrontado, ninguém quer ser chamado de orgulhoso, hipócrita, egoísta, ninguém quer entrar nesse caminho. Então, é fácil a gente pegar palavras isoladamente e viver de palavras isoladas, mas de servir o evangelho inteiro é mais difícil, porque vai confrontar. Vai confrontar, gente. Quando você chegar lá, dá outra face, vai confrontar. Ninguém quer dar outra face. E mesmo se você der, se você fizer isso e a intenção do seu coração for má, você ainda não presta. Então é isso que Deus está me mostrando. Não importa o que você faça, não importa o que nós façamos, o que importa para Deus é a intenção do nosso coração. Mas aí que entra a faca de dois gumes. Quem conhece a intenção do nosso coração é Deus. Então, só Ele que pode nos revelar. Então, até para entender quem somos, a nossa identidade, quem nós realmente somos, Deus precisa mostrar. Nós somos tão dependentes de Deus que nem isso Ele permite que a gente enxergue. Olha o processo, como funciona, né? E aí, eu fui levando a minha vida, gente. Eu sei que sábado eu cheguei no meu limite. No limite de coisas que eu estava ouvindo e estava silenciando, no limite de coisas que eu estava ouvindo e estava guardando, no limite de coisas que eu estava sobrecarregada, que eu estava fazendo, que eu não estava mais dando conta, no limite de todos os dias eu estar levantando às 4 da manhã, deitando a quase meia-noite, todos os dias, porque eu não podia abrir mão de 3 horas de oração, porque para mim eu estava no meu caminho de intimidade. Ainda estou, gente, porque Deus está falando isso agora aqui e eu estou só ouvindo. Para mim, mas assim, é errado, gente, fazer isso? Não! O que é o X da questão? Não é errado você buscar Deus, você separar seu horário de oração, você ter uma vida. O que é errado é você querer comprar a Deus com as suas ações, com as suas atitudes. É você entender que você
sei, se eu não levantar como eu estava, se eu não levantasse um dia no meu horário, eu me mutilava. Então, o que é que eu entrei? Eu entrei no processo de achar que Deus vai fazer as coisas, mas só se eu acordar todo dia e orar. Mas Deus vai me dar o que eu preciso, mas eu não posso desistir, mas eu tenho que perseverar. Mas eu. E irmã Isabel já entrou falando, Deus não precisa de nós para nada. A gente está em pecado, eu em pecado, eu antes de estar de volta, né, para de Deus. Tanta coisa Deus fez na minha vida e eu me rebelei enquanto eu estava rebelde, virada as costas para Deus. Eu não queria nem chamar Deus de pai, porque eu achava que não sou digna de chamar de pai, não quero chamar Deus de pai. Mas aí pronto, gente. Aí o que é que aconteceu? Explodi na minha casa, explodi com meu marido, explodi com meu filho, briguei com minha cunhada. Saí, o que é que Deus fez? Segurou. Agora sim. Você tá pedindo muito pra mostrar seu coração. Pronto. Agora eu vou mostrar seu coração. Explodiu, mas explodiu de uma forma, gente, que até eu, fiquei indignada. Porque era um comportamento meu, que eu sempre tive, de ser explosiva, de brigar com as pessoas, de gritar, de não sei o quê. Mas pra mim, Deus mudou. O Espírito Santo tirou. Isso não pode mais acontecer. Então, eu vou te dizer, gente, quando eu vi essa situação, quando eu ouvi das pessoas, é assim que você busca a Deus? Eu quis tirar minha vida. Eu pedi a Deus, Deus, eu quis tirar minha vida, não. Eu orei e falei, Deus, olha só, a dor que eu tô sentindo hoje é que o Senhor pode me levar e me matar. Sabe por quê, Deus? Porque eu falo a tua palavra, eu escuto a tua palavra, eu vivo da tua palavra. Tem dias que eu durmo e acordo lendo a tua palavra e na hora de praticar eu não consigo. Qual é o meu problema? Cadê o problema, Deus? Espera ainda. Tá errado, isso não bate, a conta não fecha. E aí eu muito desesperada falando com o Senhor, peraí, me culpei, aí entra a culpa. E aí Deus foi me mostrando, ai, que Deus é esse? Isso, gente, eu tô num propósito aí que é de intimidade com Deus. E cada dia desse propósito é um tratamento. Aí vem o orgulho. Aí foi no dia do orgulho que tudo desandou. Porque cada dia, né, a irmã traz uma reflexão. Aí foi no dia do orgulho. No dia do orgulho, eu lidei com a situação onde eu vi que eu estava cometendo uma situação que é mais agravante do orgulho, que é o julgamento. Quando a gente julga, pode ter certeza que o orgulho está bem grande. E aí, no meu julgamento, eu vi, né, o meu julgamento caindo por terra, né? Quando eu entendi a situação, Deus permitiu que eu visse, Deus permitiu que eu ouvisse, Deus permitiu que eu entendesse o que eu não estava entendendo da outra pessoa e me mostrou, aí, que você não sabe de nada. Aí, que quem sabe sou eu. Então, todo o julgamento já foi caindo por terra. Depois desse dia, parecia, gente, que eu estava perturbada, porque eu sentia uma angústia, uma dor. Porque quando Deus mostra o que é podre dentro de nós, não tem como ficar rindo. Não tem como sorrir, não tem alegria. Eu tava amargurada. E aí, quando chegou domingo no culto, aí eu fiquei amargurada mais ainda, porque parecia que só tava piorando. O dia do orgulho, eu cometi a situação de orgulho. Depois veio o dia da ira, eu tava me irando. Eu falei, Deus, tá saindo tudo do controle. Mas realmente, Deus fez tudo sair do controle. O que é que tá acontecendo comigo, Deus? Eu falei assim, será que eu tô perturbada? Meu Deus, eu estava perturbada mesmo. Mas perturbada pelo meu enganoso coração. Perturbada porque estava confortável a posição que eu estava, de achar que estava tudo bem. Então Deus já pode fazer. Então Deus, e eu ouvi bem alto assim Deus falando: "Espera. Espera". Nesse processo, né, desse propósito, a gente ouve Deus o tempo inteiro. E é difícil, viu, minha irmã? É difícil você ouvir Deus o tempo inteiro, porque Deus é pai. E quando ele é pai, ele exorta. E aí Deus foi gente, ó, Deus me mostrou um Provérbios que eu abri assim, e não tava fácil pra mim não. Deus assim, insensata, barulhenta, coração de pedra, vai coração duro, incircuncisa, você é coração duro. Porque de hoje que eu falo aqui, eu tô falando, tô mostrando a palavra, você não tá vendo. E eu tudo bem, recebendo. Domingo foi a gota d'água também, gente. Domingo eu realmente foi a gota d'água. Eu explodi na minha casa. E aí eu fiz assim, Deus, é, será que eu realmente sempre fui assim e tá tudo bem? Eu não entendi não o que que tava acontecendo. Eu pedi a Deus, me mostra. E nisso
Eu já queria largar tudo, gente. Eu queria parar o propósito. A primeira coisa que eu falei, vou sair desse propósito. Olha onde eu botei a culpa, no propósito. A culpa tava no propósito. A culpa desse propósito tá me deixando perturbada, minha irmã, meu Deus. Ai, gente, só rindo. E Deus tentando me mostrar, né? A culpa tá aqui, a culpa tá dentro. Eu, tá bom, Deus tá certo. E aí, pronto, gente. Eu sei que fui pro culto, cheguei lá, o pastor falou das dores. É tudo normal. Deus foi me mostrando nos salmos que ele estava sob controle. Porque eu já estava querendo desistir de tudo. Porque para mim, tudo que eu achava que era certo caiu aos meus olhos como errado. Tudo que eu achei que estava fazendo bem virou como mal. Começou a crise de identidade. O que é que está acontecendo comigo? Então, nessa crise de identidade, eu já queria desistir, mas aí vinha, né? Da voz de Deus, vai, persevera, vai, insiste, tá? Nisso eu cheguei pra orar em casa de noite, depois do domingo, e eu tava com a culpa, gente, que eu entendi. Eu falei até pra minha irmã, hoje eu tô me sentindo, eu entendi aqui o que Judas fez, o que Judas sentiu. Porque Judas estava com Jesus. E eu, no meu devocional do orgulho, eu li uma passagem de Judas, que falava, né? Se nem os anjos ousaram julgar, quem somos nós pra julgar, né? E aí eu senti o que Judas sentiu, porque Judas estava do lado de Jesus, era um dos melhores amigos de Jesus. E aí o pastor trouxe essa palavra. Quando Jesus soube que Judas estava entregando ele, Jesus fez assim: Aqui vens, meu amigo. Então eu falei assim: entendi perfeitamente. Foi ali que Judas sentiu a culpa. Quando Jesus chamou Judas de amigo, foi o ponto crucial, porque Judas entendeu o que ele fez. E foi um ponto crucial também quando Deus ele me disse que era meu pai. Porque eu estava já querendo julgar Deus, né? Julgar Deus, julgar Deus. Eu falei, meu Deus, tá tudo errado. Por que que eu estava querendo julgar Deus? Porque eu queria andar certinha na lei. E eu falei assim, agora eu saí da lei. Agora eu pequei. Agora Deus vai me vomitar. Era isso que estava na minha cabeça. Era isso que gritava dentro de mim. Satanás na minha cabeça. Olhe, eu sou paciente, você não é. Até isso. Então, gente, eu fui oprimida de todos os lados. Mas o pior era o meu interior gritava. Então, eu me senti, como Júlia, eu falei, Deus, eu tava me achando tão próxima de ti. E agora? E aí o Senhor me mostrou um texto grandão, escrito assim, paternidade. E aí, o que é que Deus começou a tratar? Olha, primeiro, eu sou seu pai. Eu não vou te abandonar. Por mais que você peque, por mais que você caia, por mais que você seja você mesmo. Eu não vou te abandonar. Eu sou o pai. E aí, nesse momento, gente, eu deitei no chão do meu quarto. E eu senti como se eu fosse uma criança dentro de um colo, assim. Eu me encolhi toda. E eu só gemia e chorava. Eu só gemia e chorava. Eu só gemia e chorava. E aí Deus falou assim: é, não tem condenação para você, porque eu sou seu pai. E eu vim refletindo, né? E Deus, assim, quando ele me mostrou que ele era meu pai, ele me mostrou que, tipo assim, eu não vou deixar de ser filha dele. Eu não deixei de ser filha porque eu gritei. Eu não deixei de ser filha porque eu dei mau testemunho. Eu continuo sendo filha. Só que eu não entendi ainda a paternidade de Deus. Eu queria ser uma filha boa. Eu queria ser uma filha que não dá trabalho. É a filha que eu aprendi a ser. É a filha que eu tive que ser na minha infância. Aquela menina que não incomoda, que não dá trabalho a ninguém, mas também que nunca era ouvida, que nunca foi validada. Ai, Jesus, e o Senhor falou: eu vou te ensinar agora o que é paternidade. Agora você vai aprender o que é ser filha. E hoje, quando eu vim andando pro trabalho, eu vim chorando, gente, porque hoje Deus me deu uma mensagem tão linda. Eu ainda tava com dor, falei, ó, já passaram o quê? Domingo passou, né? Segunda, o Senhor me deu uma palavra linda, nananã, continuei na minha busca, continuei orando, e Deus sempre me acalentando, me confortando, dizendo, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Quando eu li os salmos, tá tudo sob controle. Deus falando, tá tudo sob controle. Mas eu achei que tava tudo sem controle, porque eu botei tudo a perder, Deus. O ego, o ego. Eu botei tudo a perder. Eu joguei fora todas as minhas orações. Olha o que eu pensei. Joguei fora todas as minhas buscas. Joguei fora tudo que eu fiz pro Senhor. Joguei fora tudo que estava fazendo direitinho e agora eu pequei. E o Senhor foi me dizendo: não, tá tudo bem. Mas vamos lá. Deus usa, né, todas as nossas dores. E eu vim andando hoje pro trabalho
com essa referência. Todos pecaram, mas todos estamos aqui pela glória, pela graça e misericórdia de Jesus. Porque ele fez isso, ele desceu e ele se humilhou 2 vezes. Para quê? Para pagar pelos nossos pecados, por amor a nós. Então não há mais nada. E por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, mas a gente tem uma busca por querer mostrar que precisamos ser boas filhas. E é por isso que julgamos o outro. E é por isso que não entendemos quando tem uma pessoa ali que aparentemente, oh meu Deus, Deus está abençoando aquela pessoa ali, aquela pessoa começou hoje, aquela pessoa não sei o que. Então julgamos, porque a aparência, né? Ah, eu tenho muitos anos na igreja, tenho 10, 20, 30 anos, não estou vendo Deus fazer um milagre, a pessoa chegou hoje e já está fazendo milagre. Então por que que a gente julga? Porque a gente acha que a salvação ainda é pelas obras. E trocamos o lugar da fé pela obra. Porque a fé, eu criei, eu sou salva. E é esse a pedra de tropeço da igreja. Então não é à toa que tem lá na palavra de Deus, Jesus é a pedra de tropeço. Porque Jesus coloca as nossas obras no chão. Jesus fala, por mais que você tente fazer, ser perfeito, você não vai ser. Por quê? Porque você não precisa. Eu já paguei pelos seus pecados. Para que você vai sacrificar se eu já fiz o sacrifício perfeito? Então, às vezes Deus permite o sofrimento e a humilhação na nossa vida. E hoje eu escrevi algo que mexeu muito comigo. Deus vai bagunçar fora para arrumar dentro. É isso que ele está fazendo comigo. E estou aqui falando com vocês. E agora vamos à palavra que ele me deu e que eu não li ainda. Vamos ler agora para saber, né? Era só uma. Ai, Jesus. Gente, eu tô tão nervosa de estar falando isso aqui que eu saí até da palavra que estava aberta aqui. É, Hebreus. Hebreus 12. Ai, meu Deus. Achei. Então, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Gente, isso é uma chave, meu Deus. Isso é uma chave. Quantas vezes nós passamos por uma situação, eu vou dizer pela minha, a minha maior preocupação era a humilhação que eu estava passando no momento. A minha maior preocupação era o mau testemunho que eu estava dando, sendo que eu estava buscando cumprir a palavra, eu tinha que manter uma postura na minha casa. Mas a maior preocupação de Jesus não foi a cruz, porque a alegria era da glória que ele iria receber, da salvação. E nós temos a glória da salvação, porque nós ainda continuamos nos preocupando com as coisas desse mundo, né? Com as humilhações. Ah, meu Deus, eu sou cristã, não posso passar por essa humilhação. Meu marido não pode sair de casa. Meu marido não pode me largar. Meu filho não pode ser homossexual porque eu sou cristã. Eu preciso ter uma postura. A minha palavra de Deus tem que se cumprir na minha vida. A minha casa tem que ser perfeita. A minha vida tem que ser perfeita. Mas o Senhor fala pra gente essa tarde: se queres ser perfeito, vá, venda tudo que você tem e me siga. Venha, largue tudo que você tem, largue tudo que você ama, largue tudo que você acha que sabe e me siga e me acompanhe e olhe para mim. Um dia Deus me deu uma letra de uma música que eu pensei que eu nunca conseguia escrever uma música e o Espírito Santo deu. E toda vez, agora que o Senhor vem me exortando, ele tem uma parte da música que fala assim: então olhe para mim e não desvie o seu olhar, porque eu não te deixarei nem vou te abandonar. Então o Senhor falou ao meu coração: você desviou o seu olhar de mim.
Você desviou o seu olhar de mim, às vezes, quando você recebeu muito elogio, quando você viu suas orações sendo respondidas, quando você viu os frutos que. Vamos lá. Quando você viu os frutos que vêm do que eu faço e posso fazer, mas não do que você estava fazendo. Porque Deus, ele usa quem ele quer, ele não precisa de nós. E aí, quando chegar na segunda, na célula, a pastora trouxe a palavra. Ô, pastora abençoada, a pastora Rosângela. Gente, Jesus viu uma videira e ela estava lá bem bonita, cheia de folha. Só que ela não tinha frutos. Quantas vezes nós queremos manter-se como essa videira? Era o que eu estava fazendo. Está bem bonita, está participando de tudo, está ali presente, está ali vivendo, bem bonita. Só que a videira não tinha frutos. E Jesus viu que aquela não estava incomodando ninguém, mas incomodou Jesus. Aleluia! O que está dentro do nosso coração, escondido, que Deus ainda não revelou, não está incomodando ninguém. Você pode viver assim, você pode viver com sua postura, você pode viver querendo uma aparência, manter a aparência com a sua armadura, sendo uma pessoa valorosa, sendo uma pessoa que serve, que é elogiada na obra, que todo mundo te ama. Maravilhoso. Você pode viver assim, mas você não vai entrar no céu assim. E Jesus não vai deixar passar. Jesus, ele vê o que ninguém vê. Jesus, ele vê o nosso coração. E eu agradeço e glorifico, porque se eu estou falando aqui, é porque Jesus, na sua infinita misericórdia, não me deixou passar. Porque eu tive que ouvir hoje, você tem uma coisa muito importante de Deus para você, como eu já estava ouvindo muito, até isso traz a vaidade. Não, Deus vai me usar muito, estou vendo que Deus vai me usar. Deus já me deu várias visões, já me deu várias revelações. Deus vai me usar muito. Porém, leprosa, você não vai entrar. Não. Deus, ele precisa trabalhar muito ainda. Então, aqui em. Quem é que nos vai. Deus, cadê, meu Deus? Nessa palavra que eu li, Hebreus 12. Então, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Então, gente, tem gente que a fé nem começou, né? Porque só pede, 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 Deus, minha casa, minha vida, meu trabalho, eu preciso ter uma aparência aqui, eu preciso ter uma casa nova, eu preciso ter um marido convertido, eu preciso mostrar o quê? Ah, é a glória de Deus. Você está dizendo que quer mostrar a glória de Deus. Mas o que nós precisamos mesmo nessa tarde que fixe em nossos corações é manter os olhos fixos em Jesus. Não importa se Jesus vai fazer com que a gente passe por humilhação aqui, glória a Deus. O que importa é a nossa coroa de vitória no céu. A nossa casa não é aqui. Nós não precisamos de aparência aqui. O Senhor não veio. Ah, e ó, outra coisa que Deus falou comigo, né? Quando eu tava chorando lá, desesperada, Deus falou assim: vem cá, minha filha. Eu não vim pros doentes. Então, agora sim que eu posso estar perto de você. Se achegue agora perto de mim. Agora posso, porque agora você tá doente. Agora você precisa de mim. Então, vamos ter muito cuidado ao pensar que estamos bem. E esse versículo sempre vinha na minha cabeça. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E a queda foi grande, viu, minha gente? Porque eu vou te dizer, que dor que eu senti, que dor que eu senti, que dor, que angústia. Meu Deus, minha cabeça ficou tudo fora do lugar, foi uma bagunça completa. Fora o externo, né, que Deus ainda segura, mas olha que situação, meu Deus. Procurei uma confusão na minha casa, me indispus com minha sogra, com minha cunhada, uma confusão, e que eu olhei depois que tudo passou e fiz, meu Deus, que desnecessário. Não precisava disso. Agora Deus fala para mim, precisava. Você precisava saber que estava doente. Então, meus irmãos, eu vou dizer só isso para finalizar. Quando a gente for orar, Deus revela meu coração. Se prepara, minha irmã. Se prepara. Sabe a turbulência do avião, que tá todo mundo lá? Se prepara para a turbulência. Tenta botar um negócio de um colete salva-vidas, porque realmente, quando Deus bota de cabeça para baixo. Eita, Jesus! Mas o Senhor também fala na palavra dele que em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Então é por isso que eu vim aqui expor a minha vergonha nessa tarde, para dizer, gente, tamo junto, tamo no mesmo barco. Todos pecamos, tá todo mundo podre. E se tá todo mundo podre, glória a Deus, pela glória de Jesus, a gente só tem a Jesus, a gente não vai julgar mais o outro. A gente não vai dizer, ó, eu sou mais santo que fulano. Fulano não sabe o que tá falando.
Ah, essa palavra de fulano não veio de Deus, não, porque ó, tá fulano. Então, Jesus quer nos tratar a igreja dele, para que nós entendamos que não é obra, é fé. Pensem no sofrimento de Deus e como ele suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam. Porque na luta contra o pecado, eita Jesus, ele já me deu esse versículo, eu não tinha entendido, agora vamos entender. Na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho. Quando o Senhor castiga, e não desanime quando ele repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Aleluia, glória a Deus. Agora eu estou entendendo a paternidade de Deus, porque eu não tive um pai. Quem me criou foi a minha mãe. Quem me criou foi a minha avó. E hoje eu vim no caminho e Deus falando comigo: filha, calma, você está desesperada porque você não sabe o que é isso. E o que é novo desespera. Você não sabe o que é ter um pai, mas eu vou te mostrar. Você vai aprender. E nessa tarde eu creio que o Senhor está falando com vocês, minhas irmãs. Eu quero te mostrar o que é ser pai, o que é ter um pai. Um pai bom, um pai bom, porque Deus é bom. Então, gente, suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por seu pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Aleluia, meu Deus, glória a Deus, Senhor. Todas nós, eu creio, que não queremos ser filhas ilegítimas. Nós queremos ser legítimos. Então Deus fala: tira essa armadura e deixa eu mostrar sua lepra. Então, na situação que alguém vai levantar falso, não é sobre a pessoa que está levantando falso, é sobre você, é sobre o seu coração. Deus está expondo o seu coração. Quando vier um pensamento, o seu irmão falou uma coisa que você não gostou, olha o que você pensa dele. É o seu coração que Deus está mostrando. Aleluia! Não passe por cima, porque Deus mostra. Ele mostra quando somos orgulhosos, ele mostra quando somos egoístas. E outro dia Deus me mostrou assim uma situação em que o meu marido estava me confrontando com a minha oração. Eu até perguntei a Deus: Deus, eu estou sendo egoísta? Porque eu não estou ouvindo a necessidade do meu marido. E Deus me mostrou que eu estava muito pior do que egoísta. Porque além de egoísta, meu marido estava certo e eu estava exagerada. E eu estava doida. E eu não ouvia, porque para mim era um levante do inimigo. É um levante, porque não tem como dar errado, não tem como oração, gente. Demais. Não, Deus não vai, nunca isso vai ser contrário à vontade de Deus. Mas não é a oração, é a intenção do coração. E no primeiro momento eu digo a vocês, eu entrei, eu vi Jesus e eu busquei Jesus. Mas ali, eu não sei qual foi o momento que eu me perdi. Por isso que eu digo, é muito fácil desviar o olhar do que importa. É muito fácil desviar o olhar de Jesus. Porque várias coisas da nossa natureza pecaminosa vão nos fazer desviar o tempo inteiro. Por isso que eu digo, na luta contra a carne, na luta contra o pecado, vocês não venceram até o sangue. Não, gente, porque é muito mais além do que aquilo que a gente imagina. A carne é miserável. É o tempo inteiro. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas Deus é maravilhoso. E aí, gente, o devocional de hoje, para Deus me confirmar, era: fiquem atentos com os excessos. E eu vou ler esse versículo que me destruiu. Eclesiastes 7,16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Eita, como Deus faz. De Deus liga todos os pontos, não fica a ponta solta. Só vamos abrir o coração, né? Então, gente, o que é que Deus está falando? É aquele ditado do mundo, né? Nem tudo demais sobra. Então, até ser exageradamente santo é destruição para si mesmo. Então, o que nós viemos entrar não é no caminho. São dois passos, né? Tem duas coisas importantes: justificação e santificação.
Não seja demasiadamente justo. Não tem como, porque quem nos justifica é Cristo. Ninguém vai ser justo. Todos nós somos pecadores, miseráveis, pobres, cegos, nu. Não somos justos. E outra palavra que eu gosto muito, a nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Então, toda vez que a gente acha que está certo de alguma coisa, pode se questionar. Pode se questionar porque a sua justiça não serve de nada. A justiça que vale é a de Deus, que é o que nos justifica. E aí, pela fé, nós somos justificados e temos a salvação. E é nesse passo, quando temos a salvação, olhando para Cristo, nós começamos a procurar a santificação. Não é o contrário. Não é a santificação que nos justifica, é a justificação que nos santifica. Então, minhas irmãs, Deus me mostrou muito claro. Está trocando os papéis, está trocando os lugares, está tirando os olhos do que tem que olhar. Então, que nós viemos nessa tarde se autoexaminar e pedir, Senhor, mostra o meu coração. E às vezes ele está mostrando, viu, gente? Porque é nas situações que a gente lida no dia a dia que nosso coração ele aparece. É no deserto, é na escassez, é na fome, é na nossa oração. Ó, vai lá olhar como é que você está pedindo a Deus as coisas. Deus, eu sou tua filha, eu tô passando fome. Meu Deus, me dê, me dê, me dê. Porque, tipo assim, na sua oração não está explícita que você está pedindo a Deus porque você diz que é filha dele, você faz a obra, mas no seu coração tá. Eu nunca orei como fariseu na minha mente, falando, Deus, eu preciso disso. Ai, gente, a parte mais crucial que eu não contei no dia da experiência que eu falei e parei pela metade. Eu vou terminar já, viu, gente? Essa experiência que eu tive, eu fiz uma oração que eu falei assim, que oração linda. No final, eu mesma, gente, falei assim, nossa, eu consegui. Não, fiquei orgulhosa da minha oração. No meu secreto, eu, gente. Imagine fora do secreto. Aí eu fiz assim, nossa Deus, consegui. Mas sabe por que eu fiquei orgulhosa? Porque eu falei, consegui expressar tudo que estava dentro de mim. E aí, por eu ter essa dificuldade às vezes, eu fiquei feliz, porque eu consegui. Só que depois que eu fiquei em silêncio para ouvir a Deus, Jesus foi falando umas coisas comigo. E depois que Jesus se apresentou, ele falou assim: agora, pode ser quem você é, agora pode tirar, pode relaxar, pode respirar, agora converse comigo direito. Sabe? Depois dessa oração que eu fiz, eu senti Deus falar assim: sim, agora. Aí, tanto que eu tava de joelho, e depois que eu ouvi isso, pronto, eu tô aqui agora, eu sou seu amigo, eu sou seu noivo, pode falar comigo normal. E aí eu peguei e sentei e comecei a conversar como uma pessoa. Então é isso que Deus sempre quis. Deus ele não precisa de modelos de oração, ele quer que nós sejamos nós mesmas. E a gente fica muito preocupado em querer mostrar o quê? Uma mudança que Deus fez na nossa vida. Por quê? Porque queremos mostrar que servimos a Deus. Óbvio, vai disfarçar ali, é para a glória de Deus, eu preciso mostrar para a glória de Deus. Mas pode ter muitas coisas por trás disso. Então vamos nos examinar, né? Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, minhas irmãs. Eu quero fazer só uma oração e agradecer por esse momento. Que nós viemos prestar mais atenção, que as situações que Deus vai bagunçar para arrumar dentro. Então, que nós viemos ter o cuidado de entender. Às vezes a gente acha que Deus está fazendo aquilo ali. Eu vi muita gente falando isso, pregando isso. Deus vai fazer você ficar numa situação terrível porque Ele quer te abençoar. Porque Ele quer melhorar. Porque, Deus vai fazer você ficar sem carro porque Ele quer te dar um carro melhor. É o que a gente pensa. Mas quando eu vi isso hoje, fez todo sentido. Deus vai bagunçar fora, porque Ele quer arrumar dentro. Então, vamos prestar atenção, vamos dar glória a Deus. Aí eu entendo, eu falei assim, agora eu dou glória. Porque se eu tô entendendo que tem um propósito, Deus está arrumando dentro, aí sim, ô glória a Deus. Mas se a gente não entende, a gente só murmura, a gente só reclama. Deus, porque a vida tá assim, Deus, porque meu marido tá assim, ai, meu marido tá me perseguindo, ai, mas cadê o olhar para dentro? Não tá. E se Deus não bagunçar fora, você nunca vai olhar para o que tá dentro, você nunca vai pegar. Então, é isso, gente. Vamos orar. Chegue diante de Deus, mas sem armadura. Chegue diante de Deus, mas despidos, porque o Senhor conhece a tua nudez. Aleluia, glória a Deus. Nós não conhecemos a nossa nudez. O Senhor me mostrou a minha insignificância. Ele fez vermezinha. Você não sabe quem você é, vermezinha. E é por isso que eu tive uma crise de identidade. Ainda estou numa crise de identidade, mas eu creio que o Senhor agora vai me revelar a minha verdadeira identidade de filha, a paternidade do Senhor. Aleluia.
Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Tá, meu Deus, eu senti aqui a tua mão, o teu tratamento na minha vida. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz por não ter vergonha de exibir, Senhor, o pecado que tanto me maltratou por ter feito, por ter praticado. Eu não estou com vergonha, meu Deus, porque eu sei, Deus, que pela fé sou justificada, meu Pai. Muito obrigada, Senhor.